Eu não vou estar falando nada técnico, né, nada de regulamentação, nada de leis. Eu acho que vocês vão sair daqui muito bem preparados, né, com todo o embasamento técnico possível. Né, vocês estão aqui realmente com os melhores. Mas eu vou estar falando sobre seu concorrente estar sentado na cadeira ao lado. E agora? Bom, acho que o primeiro insight que a gente pode ter é que seu concorrente está realmente querendo aprender com os melhores, né? Ele está aqui aprendendo, está do seu lado, está querendo network. E aí eu não posso falar sobre diferenciação sem falar desse cara aqui. Essa é a última capa da Forbes. Ah, não, estou brincando. Esse aqui é meu pai. Seu Gil Barbosa, ou seu Gilson, né, como alguns o conhecem. Gil era mais no âmbito profissional. E o que é que seu Gil ele pregava, né? Seu Gil ali desde pequeno, ele sempre incutiu muito em mim e meu irmão a necessidade de pensar diferente. A gente, pelo menos eu só lembro dele uma vez na vida trabalhando CLT. E acho que o primeiro emprego dele foi na Mesbla. Não sei se alguém aqui lembra da Mesbla, né? Alguém lembra aí da Mesbla? Pois é. Foi o primeiro emprego dele, foi lá. Inclusive, eu me lembro, eu estava pequenininho lá na Mesbla, eu era pivete, assim, estava com minha mãe andando. E aí eu vi assim os manequins, e quando eu olhei direitinho, o manequim olhou e piscou para mim, e sorriu para mim. Eu disse, aquele manequim tá... E aí eu peguei minha mãe, balancei ela ali, tá piscando para mim, e ela, sai menino, para, aquele desespero. E aí eu levei um maior bronca, né? Levei um maior cascudo e tal. Mas aí, quando eu fui sair da loja, o segurança disse, eu vi lá ele chamando, é verdade, a gente usa manequins vivos aqui de vez em quando, né, para fazer umas ações, brincar. E aí, quando eu cheguei em casa, contei para o meu pai, a gente contou para o meu pai lá, ele ria, né, achava aquilo ali mal barato. E aquilo ali incutiu nele o desejo de, puxa, é diferente, né? Quem aqui lembra da Mesbla deve lembrar das vitrines da Mesbla, né? Estou vendo ali balançando a cabeça. Então, realmente, eles buscavam inovar, buscavam se posicionar diferente. E aí, seu Gil saiu de lá, ele foi vender de porta em porta ali livros, né? Aquela velha Barça, acho que é a escola de todo vendedor, né? Vendedor ali veterano. E ali ele aprendeu muita coisa. Inclusive, ele trouxe, olhando aquele estilo de venda, algo novo para aquele momento que ele estava. Ele começou a fazer uns artigozinhos onde ele colocava eu e meu irmão desenhado, pegou um ilustrador, né? E aí ele começava a vender aquilo ali, deu um maior sucesso. E ele sempre estava ali, buscando novas iniciativas. E meu primeiro contato com energia solar foi com ele. Eu não sei como ele arrumou isso, mas em 2006, a gente pegou algumas licitações para poder atender Fernando de Noronha. Então a gente fazia, né, os tubos ali para poder fazer os postes de energia de Fernando de Noronha. Fizemos parceria com uma empresa chamada Safely Solar. Eu não sei se ela existe mais. E eles importavam, naquela época ali, esses painéis de 80 watts, 100 watts, era a maior burocracia. Mas a gente começou ali a mexer, né, a entender esse mundo fotovoltaico. Não tinha regulamentação, não tinha nada. Bom, e aí o que seu Gil ele continuou ali vivendo e vivenciando, né? Num dado momento, ele começou a frequentar Dale Carnegie e virou instrutor da Dale Carnegie. Alguém conhece aqui a Dale Carnegie? Alguns, né? Show. A Dale Carnegie é um dos maiores centros de treinamento, de desenvolvimento pessoal, de negociação, vendas. E eu e meu irmão, a gente sempre acompanhava ele ali naquelas instruções. E algo me chamava a atenção. Eu via como meu pai ele tratava os concorrentes. Então, ele sempre estava ali sorrindo, tentando entender eles, tentando buscar alguma coisa. E eu ficava irritado, como eu ficava irritado com aquele manequim que ficou ali sorrindo para mim. E aí ele trouxe um insight, que é o primeiro insight que eu digo aí. E ele dizia assim, olha, filho, se você montar um negócio um dia, e ele sempre incutia isso na gente, seu negócio ele não vai morrer por concorrente ou por diferenciações ali que você encontra dentro do mercado. Ele vai morrer de suicídio. Se você desistir, ele vai morrer de suicídio. Então, o primeiro insight dele era, se você não tem vantagem competitiva, não entre na competição. Esse é o famoso, se não sabe brincar, não desce pro play, né?
E aí hoje eu vou trazer, eu vou falar só de um ponto. Dá para que vocês saiam daqui, integradores, vendedores de energia solar, que se provoquem e saiam daqui só com um ponto, para poder se provocar, de fato, né? O integrador solar tem sofrido nos últimos anos, né? Tem sofrido um pouquinho. E aí esse insight que eu trago é posicionamento. E para falar de posicionamento, eu queria falar um pouquinho do começo da Sirius, de forma bem breve, né? A Sirius distribuidora. Alguém conhece aqui a Sirius? Legal, show de bola. A Sirius ela começou em 2019 e eu costumo dizer que a gente começou com a pá e a enxada. A gente não tinha investimento, fomos 3 caras, depois foi entrando mais um, mais outro, e tudo que a gente tinha era nome no banco. E a gente começou a alavancar ali, né, buscar crédito em banco e entender esse mercado. Foi quando nós decidimos, depois de uma Intersolar em 2019, que seríamos distribuidores. A gente já tinha um know-how de importação de alumínio e assim por diante. Mas aí a gente olhou para o mercado e viu os tubarões gigantes que tem o mercado, né? Na época estava a Cicis ali ainda também, eram tubarões realmente que eu olhava e admirava e achava aquilo ali incrível. Mas aí a gente sabia que não ia poder competir com eles. E aí o que foi que eu entendi naquele momento? A gente passou 8 meses estudando o mercado e chegamos a uma conclusão. A gente tinha que se diferenciar. A gente tinha que se posicionar num nicho, alguma coisa que fizesse a gente ser percebido como diferente. E foi quando a gente decidiu, naquele momento, ir só para MLPE. Hoje, microinvestores está começando a popularizar muito mais, né? Todos os nossos parceiros aqui que estão aqui presentes, estão também começando a ter seu portfólio. Mas naquela época, praticamente não tinha. E, inclusive, quando a gente ali fomentou e formatou nosso time de vendas, o nosso próprio time de vendas dizia, bicho, não faz isso, não vai para isso. Porque já tem uma demanda reprimida muito grande, com o tipo de investidor tradicional, que é muito bom também. Mas a gente quis se especializar, a gente quis ir para algo novo, e isso fez com que a gente começasse a ser um pouco mais percebido naquele nichozinho pequenininho que a gente conseguia atuar. Porque a gente não ia conseguir atuar com alto volume. E aí esse posicionamento, a gente começou a entender de que precisávamos também levar essa diferenciação, esse posicionamento para os nossos parceiros, porque começou a chegar muitos integradores, muitos parceiros, e a gente novamente não ia conseguir atender. Então a gente fomentou ali e formatou o Sirius Partner, que era um programa onde a gente seguia à risca ali o princípio de Pareto, né, que é 80-20, né? 80% do seu resultado vem de 20%. Na verdade, é o contrário, 80% do seu resultado vem de 20% do seu esforço. E isso, com certeza, eu garanto que se aplica em qualquer negócio. E foi isso que a gente conseguiu formatar. E aí começaram a se popularizar, MLPE, microinvestores, assim por diante. E aí? E aí que em um dado momento eu escutei que módulo era commodity. Placa solar é tudo igual, escolhe qualquer um e pega o menor preço e vai embora. Mas a gente está no mercado de tecnologia, a gente está no mercado de inovação, e isso não entrava na minha mente, não entrava na minha cabeça. Nós temos aqui grandes parceiros, né? Temos a Zenshine. A Zenshine foi nosso primeiro parceiro em 2019, e a gente trouxe com a marca Sirius, inclusive, e fomentamos grafeno para o mundo. Tudo a gente falava de grafeno, porque tinha aquele detalhezinho ali. Mas aí veio uma escassez de grafeno, a Zenshine sabe disso, agora já está regularizado. E aí a gente foi e trouxe o Sirius Full Black, em seguida, em 2020. O primeiro Sirius Full Black, a gente não tinha uma célula chamada Shingle, que era muito mais cara, e a gente também não ia conseguir trazer ela. Então a gente pintou os frames. A gente pediu para o fornecedor pintar os frames, para poder ter um diferencial estético ali. E isso tudo nos levou a conseguir sobreviver à crise de 2023, né, a grande alavancagem de 2022, que todo mundo aproveitou muito essa onda. E esse ano a gente foi adquirido pela Colibri Capital, um grupo fortíssimo nacional, que já investiu mais de 1 bilhão no setor energético. Bom, eu estou falando isso tudo, não é para me gabar, ou dizer, sigam isso aqui, a gente não é dono da verdade. Mas é para provocar, e fazendo uma análise nesses 5 anos, que o que nos posicionou e nos conseguiu sobreviver a toda essa onda, essa oscilação do nosso mercado, né? Eu digo que é uma grande startup, porque é uma grande startup, foi a gente se posicionar e tentar olhar diferente de alguma forma. E aí eu trago aqui 3 níveis de posicionamento. Tá? Não tem certo, não tem errado,
mas todo o mercado vai ter esses 3 níveis. O primeiro nível é o barateiro. Novamente, não tem certo, não tem errado. O barateiro, ele joga o preço lá embaixo e diz, eu tenho o menor preço. Então você vai ter o barateiro no setor de carros, de mercados, no nosso setor. E o barateiro, a grande dificuldade, o grande risco dele é que é a forma de posicionamento mais fácil para você ir, mas também a forma mais arriscada. Porque o barateiro ele não vai conseguir, dependendo do seu potencial e da sua robustez financeira, passar por crises, e todo o mercado tem crises. 2022 foi muito bom, não foi? Todo mundo aproveitou muito aqui, né? Quem é integrador aqui que foi antes de 2022, 2021 para trás? Show. Quem entrou agora, 2023, 2024? Show. Vocês estão na vantagem, viu? Porque vocês não pegaram ali os primórdios, o início. Então, vocês não têm a referência de trás, né? Quem aproveitou ali 21, 22, a gente saiu de 2% da matriz para 11% no final do ano, né? Mas aí veio 2023. E quem sobreviveu 2023, sobreviveu, né? Vocês estão aqui, vocês são, como o nosso amigo disse, feras, né? Porque vocês sobreviveram em 2023. E aí tem o segundo posicionamento, na verdade, primeiro a provocação do primeiro posicionamento, que é, sua cotação, ela é baseada em preço? Porque você pode dizer assim, não, mas eu não me posiciono por preço. Mas quando você chega lá no seu parceiro distribuidor, a primeira pergunta que você faz é, quanto é que é? Né? Me manda a tabela de preço, deixa eu ver aqui. Ou você procura saber, entender. E aí o segundo posicionamento é performance. Performance é aquele cara que eu não sou o mais barato, mas eu também não sou o mais caro. Mas aí eu tenho qualidade, eu entendo dos produtos, eu falo isso, eu falo aquilo, e aí, performance, foco em performance. Bota para cima em performance, qualidade, e é isso aqui. Ele já está num nível mais avançado, ele entende qual marca ele usa, ele geralmente trabalha com a marca que ele acredita, né? Ele vai lá, busca história, ele segmenta por tipo, ele conhece bem o produto, né? Quais os diferenciais. Então, ele foca em performance. E a maioria de nós para nesse nível, para no nível de performance. Mas aí tem o terceiro nível, que é o inspiracional. E o nível inspiracional, ele já não fala de performance, quiçá de preço. Ele é aquele cara que inspira. E todo o mercado tem esse cara. Semana passada, eu estava com nossos gerentes de contas, são nossos vendedores da Sirius, e a gente fez uma visita a um integrador de Caruaru, e ele conhece um outro integrador, que era parceiro nosso, que é de Fortaleza, e o cara não fala de preço, ele não fala absolutamente de nada. Ele inspira. E esses caras saíram de lá, o que eles disseram foi assim, eu queria tatuar o nome desse cara no meu braço, porque aquele cara inspirava eles. Eu não vou falar o nome dele aqui, porque ele não me pagou royalty, mas depois eu digo, depois me chamem. E aí vem o segundo insight de seu Gil, né? O segundo insight que ele dizia era, por que você para em performance? A água que eu bebo sai do meu suor. O que é que isso significa? Isso significa que o que eu leio, o que eu escuto e o que eu converso é o que formata o que eu penso. É o que formata o meu meio. Então, as coisas que eu estou absorvendo ao meu redor é o que vão fazer com que eu busque algum diferencial. E aí, o insight que vem é, bloqueie 90% do tempo que você olha para a concorrência. Porque, eu não estou dizendo 100%, tá? Eu olho para a concorrência. Eu paro lá, olho, mas eu não fico focado naquilo. Porque, se eu bloqueio 90% do tempo que eu olho para eles, eu não fico focado só dentro do meu mercado. Porque o que eu leio, o que eu escuto e o que eu converso é o que vai fazer com que eu pense diferente dentro do meu mercado. Se eu estiver focado 100% dentro dele, você não vai conseguir trazer inputs diferentes. A ideia inovadora, ela não vai vir do nosso mercado. Ela não vai vir de dentro do nosso mercado. Ela vai vir daqui, ó. Isso aqui é cerveja para criança. Eu não estou brincando, isso é água. É a Liquid Death. A Liquid Death, ela é uma água que se posiciona diferente. Tem mercado mais competitivo do que água? Água. A gente está falando de água.
E aí Mike Corsésio, que é um cara que ele produzia shows de heavy metal, ele via que os seus amigos lá, que estavam no palco, estavam nos shows, eles botavam água dentro de energéticos. O energético terminava, ele botava lá. Por quê? Porque aquele ambiente, ele não combinava com aquelas águas normais de plástico ali, rotuladas, e os caras queriam ficar descolados. Muitas vezes eles não podiam beber, não podiam, mas eles queriam ficar descolados. A Liquid Death, esse daí é o Marco Corsésio, esse ano ela virou um unicórnio. Alguém sabe o que é um unicórnio? É uma empresa que vale $1 bilhão. Em 2019 eles faturaram 3 milhões, em 2022 eles faturaram 130 milhões, ano passado tiveram esse aporte de $67 milhões, e esse ano viraram unicórnios, com água. Os inputs, eles vêm de fora. O Mike, ele estava num show de heavy metal, olhou para a água e disse, isso aqui dá para ser diferente. Então, novamente, a água que eu bebo sai do meu suor. Então, a provocação que fica é o que eu chamo do teste do Jô Soares. Jô Soares era massa, né? Acho que alguns anos atrás, não tem programa de entrevistas que se compare a Jô, né? E quem ia para Jô, ele pegava pessoas comuns ali, e Jô, ele propagava o cara ali, era uma mídia gigantesca. E aí a pergunta que eu faço é, se você fosse chamado para o Jô, o que é que você ia falar? Eu acho que a maioria de nós aqui ia falar coisas técnicas. Falar do seu negócio, vai lá falar do seu negócio. Só que lá não é propaganda, lá é entrevista. Então o que é que você ia falar? Qual é a sua história? O que é que você tem de diferente? O que é que você está bebendo? Você é líder ou escravo do seu negócio? Esse é o último insight que eu deixo aqui. A gente, né, os integradores, principalmente 2021, né, para trás ali, a gente vem apagando muito incêndio, né, nos últimos anos. Né, você é vendedor de energia solar. E a gente acaba virando escravos do incêndio, né? Então, não deixe que os outros controlem o que você pensa. Pense você por si só. Beba de outras fontes. Né? Tente sair desse mercado, trazer coisas de outro mercado para cá. Tente se posicionar diferente, porque esse posicionamento é o que vai fazer você se diferenciar. E aí a pergunta que fica é, seu concorrente está sentado na cadeira do lado, e agora? Cumprimenta ele, faz network, toma um cafezinho, mas quando chegar lá em casa, na caverna, se posiciona diferente. Valeu, pessoal. Meu nome é Bruno, a Sirius fica lá na reserva do Paiva, a gente está no escritório reformando lá, nosso galpão fica no Cabo, está no Cone Multimodal. Vai ser um maior prazer a gente poder conversar, trocar ideias lá atrás. Muito obrigado.